Eu era uma mulher realizada, frequentava a igreja e acreditava que minha fé era suficiente. No entanto, tudo mudou no dia em que meu coração parou durante uma cirurgia. Nesse momento, eu fui levada à presença de Jesus e vi algo que me fez chorar. Igrejas inteiras estavam sendo enganadas e o tempo para mudar estava se esgotando. Você precisa ouvir essa revelação antes que seja tarde demais. Meu nome é Angela Simons e eu morri em 12 de dezembro de 2024. Sei que essa não é a forma mais suave de começar, mas não há como suavizar o que estou prestes a compartilhar. A mensagem que recebi durante minha experiência de quase morte é urgente demais para formalidades. Antes de revelar os avisos que Jesus me deu sobre as igrejas de hoje, você precisa entender quem sou e como cheguei a essa revelação divina. Por 20 anos, fui executiva corporativa em uma das maiores empresas de saúde de Minneapolis. Eu tinha tudo o que o mundo considera sucesso: um escritório no andar 47, um carro de luxo, uma casa à beira do lago. Também me via como uma cristã comprometida, frequentava uma grande igreja 2 vezes por mês, fazia minhas doações e acreditava que isso era suficiente espiritualmente. Hoje, olhando para trás, percebo o quanto estava espiritualmente adormecida. A manhã de 12 de dezembro começou como qualquer outro dia frio de inverno em Minnesota. O termômetro marcava temperaturas negativas e o sol ainda não havia nascido quando cheguei ao hospital para uma simples remoção da vesícula biliar. Lembro-me de brincar com a enfermeira sobre perder uma reunião do conselho, enquanto ela verificava meus sinais vitais. Melhor isso do que perder o Natal, ela disse, com um sorriso. Mal sabia eu que, em poucas horas, teria um encontro com o próprio Jesus Cristo. A sala de cirurgia está nítida em minha memória, o aço frio da mesa abaixo de mim, as luzes fluorescentes intensas, o som metódico dos monitores. O anestesista, Dr. Shen, iniciou a contagem regressiva. Cheguei às 7 antes de tudo escurecer. Isso deveria ser o fim da minha consciência, até a recuperação, mas, na verdade, foi apenas o começo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando me vi flutuando perto do teto, olhando para meu próprio corpo. Observei a expressão da equipe médica mudar de concentração para pânico. Os monitores, antes ritmados, agora disparam alertas frenéticos. Meu coração parou. Uma reação inesperada à anestesia me levou à morte clínica, e foi nesse momento que minha jornada para a eternidade começou. O túnel de luz e a sala do trono. Enquanto os médicos tentavam me reanimar, eu os observava do alto, flutuando perto do teto. Não senti medo nem desespero, apenas uma paz estranha, como se nada daquilo fosse mais meu. Então, veio o túnel. Muitas pessoas falam sobre ele em experiências de quase morte, mas nada poderia me preparar para o que vi. Imagine a luz mais quente e amorosa que você já sentiu. Agora, multiplique isso pelo infinito. O túnel pulsava, carregado de uma energia que parecia chamar meu nome. Conforme me movia por ele, tudo o que eu conhecia ficou para trás. O medo, as preocupações, os problemas da vida. Só restava a paz, um amor puro e indescritível. Não havia passado ou futuro, apenas o agora. Um momento eterno, onde tudo fazia sentido. Mas aquilo era só o começo. O túnel se abriu. De repente, eu estava lá, a sala do trono. Não há palavras que possam descrever a glória daquele lugar. As cores eram diferentes de qualquer coisa que existe na Terra, vivas, pulsantes. Eu não via apenas com os olhos, eu sentia as cores. Tudo emanava vida, como se cada partícula do ambiente estivesse conectada à presença divina. E então, eu o vi. Jesus. Se alguém me perguntasse como eu sabia que era ele, eu riria. É como perguntar se você reconhece sua mãe ou o cheiro de casa. Você simplesmente sabe. Sua presença era avassaladora, um amor tão forte que me envolveu completamente. Mas quando olhei em seus olhos, algo me impactou mais do que tudo. Havia alegria, mas também tristeza. Ele me olhou com ternura, mas seu coração estava pesado. Angela, eu te trouxe aqui porque minha igreja está em perigo. O que você verá hoje será difícil, mas você deve lembrar de cada detalhe. Você deve contar a eles. Muitos dos meus filhos estão sendo desviados e o tempo está se esgotando. Ele me disse. De repente, tudo mudou. A sala do trono desapareceu e agora estávamos flutuando sobre um mapa do mundo. Mas, em vez de países e fronteiras, vi luzes representando igrejas. Algumas brilhavam puras e intensas, mas muitas estavam fracas, oscilando como uma chama prestes a apagar. Observe com atenção, disse Jesus. Eu lhe mostrarei 4 perigos que estão destruindo minha igreja. O que você verá partirá seu coração, assim como parte o meu, mas meu povo precisa ser avisado. Ele segurou minha mão e começamos a descer. O que vi a seguir me abalou profundamente. Diante de nós surgiu uma igreja gigantesca.
mais parecida com uma arena esportiva do que um lugar de adoração. O estacionamento estava lotado de carros de luxo, Mercedes, BMWs, Teslas, reluzindo sob os holofotes como joias em uma coroa. O brilho da riqueza dominava a cena, mas o aperto de Jesus em minha mão ficou mais forte. Sua tristeza era palpável. Olhe mais profundamente, ele disse. De repente, meus olhos se abriram para algo invisível à visão humana. Entre a multidão, seres espirituais se moviam silenciosamente, mas não eram anjos sagrados. Eram entidades sombrias, envoltas em uma luz falsa, sussurrando aos ouvidos dos congregantes sobre prosperidade terrena em troca de sementes de fé. Dentro do prédio, a cena era ainda mais perturbadora. O santuário não se parecia com uma igreja, mas com um palco de concerto ou um centro de conferências de alto nível. Telões gigantes exibiam o rosto de um pregador carismático, desfilando pelo palco em um terno italiano que provavelmente custava mais do que a maioria dos fiéis ganhava em um mês. Dê sua melhor semente hoje, ele proclamava. Deus não pode abençoar o que você não libera. Quem quer estar no Círculo Platinum Partners? Por apenas 10 mil, você terá acesso exclusivo às nossas conferências de profecia de prosperidade. Jesus me guiou para mais perto, permitindo que eu enxergasse os corações das pessoas. Muitas estavam enfrentando dificuldades financeiras. Algumas estavam à beira do despejo, outras afundadas em contas médicas impagáveis. Mesmo assim, sacavam cartões de crédito e assinavam cheques que não poderiam cobrir. O mais doloroso era que elas acreditavam sinceramente que aquilo era o que Deus queria. Minha casa será chamada casa de oração. Jesus suspirou e disse. Mas veja o que fizeram dela. Ele me mostrou os bastidores, vi os empreendimentos milionários da igreja, a mansão escondida do pastor, as contas bancárias offshore. Mas, mais do que a exploração financeira, Jesus revelou o custo espiritual. O evangelho havia sido distorcido. O que antes era uma mensagem de amor e redenção agora havia se tornado um sistema onde Deus era reduzido a uma máquina de venda automática cósmica. Eles ensinam meu povo a servir ao dinheiro, enquanto afirmam servir a mim, explicou Jesus. Eles pegam escrituras sobre generosidade e as transformam em armas de manipulação. A cena mudou. Agora, eu estava dentro de um pequeno apartamento, onde uma mãe solteira chorava sobre pilhas de contas na mesa da cozinha. Na TV, o mesmo pregador proclamava com confiança que uma semente de fé garantiria um avanço financeiro. Uma mulher, acreditando genuinamente que aquela era a chave para a bênção de Deus, pegou o telefone para fazer a doação. Jesus observava a cena com um olhar carregado de tristeza. É isso que parte meu coração, ele disse. Não apenas o engano, mas como isso impede meus filhos de entenderem a verdadeira prosperidade, as riquezas da minha graça, a abundância da minha presença, a plenitude do meu amor. Ele me mostrou inúmeras situações semelhantes, idosos entregando suas aposentadorias, estudantes sacrificando seus empréstimos estudantis, famílias se afundando em dívidas para provar sua fé. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais perturbador. Veja o que acontece no reino espiritual, ele falou. Cada vez que alguém dava por medo ou manipulação, em vez de amor, um cordão escuro se enrolava ao seu redor, prendendo mais profundamente ao falso sistema. As entidades demoníacas que eu havia visto antes se alimentavam dessa energia, ficando mais fortes, enquanto a luz genuína da fé nas pessoas enfraquecia. Jesus então me levou a um lugar que ele chamou de a verdadeira riqueza. Vi pequenas igrejas e reuniões humildes, onde a presença de Deus era palpável. As pessoas oravam umas pelas outras, compartilhavam o que tinham e se apoiavam genuinamente. Elas prosperavam, mas de uma forma totalmente diferente do evangelho da prosperidade pregado na grande igreja. A verdadeira prosperidade, explicou Jesus, flui do relacionamento comigo, não de fórmulas ou ofertas de sementes. Minha bênção pode incluir provisão material, mas nunca ao custo da exploração ou de transformar meu evangelho em uma transação. Jesus me mostrou como aquelas igrejas focadas na prosperidade se afastaram lentamente da verdade. Muitas começaram com boas intenções, mas foram seduzidas pelo crescimento, números e influência. À medida que cresciam, precisavam de mais dinheiro para sustentar seus impérios, e a ênfase nas doações passou a ser mais importante que o crescimento espiritual. Diga a eles, disse Jesus, que eu nunca chamei minha igreja para ser um empreendimento comercial. Diga-lhes que, embora eu deseje que meus filhos prosperem e tenham saúde, assim como suas almas prosperam, eles fizeram do dinheiro seu Deus e chamaram isso de fé. A cena mudou. Jesus agora me mostrou algo que partiu meu coração. Pessoas que haviam abandonado a fé devido às suas experiências em igrejas focadas na prosperidade. Alguns haviam doado tudo o que tinham, acreditando que Deus multiplicaria, mas acabaram em ruína financeira. A decepção se transformou em amargura,
e a amargura se converteu em descrença. Muitos não apenas deixaram suas igrejas, mas rejeitaram Deus completamente, convencidos de que haviam sido enganados. A dor deles era tão real quanto a ferida espiritual que carregavam. É por isso que você deve avisá-los, disse Jesus. O dano não é apenas financeiro, é espiritual. Eles estão vacinando as pessoas contra o verdadeiro evangelho com uma versão falsa que não pode salvar. Então, Jesus me mostrou a solução. Vi igrejas retornando ao ensino bíblico sobre prosperidade, onde o ato de dar era um reflexo do amor a Deus, e não uma moeda de troca. Vi pastores vivendo modestamente, mais preocupados em alimentar seus rebanhos do que em construir suas marcas pessoais. Mas então, Jesus apertou minha mão novamente. Seu olhar estava sério. Este é apenas o primeiro aviso, ele disse. Agora, devo mostrar algo igualmente preocupante. A cena diante de nós se dissolveu, e começamos a nos mover em direção à próxima revelação. Jesus queria me mostrar como o desejo de ser relevante estava levando muitas igrejas a comprometer a essência do evangelho. Quando a nova cena surgiu, por um momento, pensei que estávamos em um show de rock. A iluminação era espetacular, com holofotes móveis e máquinas de neblina criando uma atmosfera vibrante. Jovens lotavam o espaço, muitos segurando xícaras de café, parecendo relaxados e entretidos. O ambiente era moderno, cheio de energia, mas algo não parecia certo. Havia uma leve desconexão entre a euforia e a reverência. Isso é o que muitos agora chamam de igreja, disse Jesus, enquanto observávamos a movimentação. Eu então analisei os detalhes ao meu redor e algo chamou minha atenção. As cruzes eram discretas, quase decorativas, mais como arte do que símbolos de fé. A palavra igreja não aparecia em lugar algum, sendo substituída por nomes como centro de vida e espaço comunitário. Jesus me instruiu a prestar atenção, e eu me concentrei na mensagem pregada. O orador, vestindo jeans rasgados e uma camiseta de grife, contava piadas e histórias cotidianas. Ele era carismático e envolvente, mantendo a atenção do público, mas algo estava faltando. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para não incomodar. Onde está o evangelho? Perguntei, tentando encontrar alguma menção à cruz ou ao arrependimento. Jesus me olhou com pesar e respondeu: exatamente. Eles temem ofender os buscadores mais do que temem ofender a mim. Suas palavras me atingiram com força. Então, a cena mudou. Agora, eu estava em uma reunião de planejamento daquela mesma igreja. Líderes estavam sentados ao redor de uma mesa, discutindo a programação dos próximos cultos. Havia entusiasmo, mas também uma cautela perceptível em cada palavra. Eles queriam atrair mais pessoas, mas sem correr riscos que pudessem afastá-las. Um deles falou primeiro, sua voz cheia de convicção. Precisamos ser relevantes. Vamos falar sobre alcançar seus sonhos, sobre motivação. Nada muito pesado, as pessoas já lidam com o estresse suficiente em suas vidas. Seu tom parecia sincero, como se acreditasse estar fazendo o certo. Outro líder interveio, concordando, mas com uma sugestão ainda mais ousada. Devemos evitar palavras como pecado e arrependimento, isso pode deixar os visitantes desconfortáveis. Em vez disso, podemos focar na jornada pessoal e no crescimento interior. A proposta foi recebida com murmúrios de aprovação, e todos pareciam concordar que era o caminho certo. Jesus, ao meu lado, apenas observava em silêncio. Ele então permitiu que eu visse os corações daqueles líderes. Vi que muitos realmente acreditavam estar fazendo o certo. Queriam tornar o evangelho acessível, evitar confrontos e trazer mais pessoas. Mas também vi algo mais. Espíritos obscuros se moviam na sala, sussurrando sugestões, encorajando cada concessão, cada pequeno desvio da verdade. Observe o que acontece quando uma celebridade visita, disse Jesus, enquanto a cena se transformava novamente. Agora, eu estava em um culto de domingo, e um ator famoso havia sido convidado para dar seu testemunho. A igreja estava lotada, e havia uma energia vibrante no ar, uma sensação de euforia, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. O ator subiu ao palco e começou a falar. Ele contou como encontrou a fé, mas nunca mencionou arrependimento nem transformação. Sua história girava em torno de como acreditar em Deus o ajudou a conquistar mais sucesso, obter mais oportunidades e se sentir mais positivo. Não falava de pecado nem de salvação. Agora, observe isso, disse Jesus, e de repente voltei no tempo, 5 anos antes. A mesma igreja, mas completamente diferente. Naquele tempo, o evangelho completo era pregado. Falam sobre pecado, salvação, arrependimento e redenção. Oravam pelos doentes e confrontavam questões espirituais reais, sem medo das consequências. Eu, ainda chocado com o contraste, perguntei:
O que mudou? Jesus respondeu com firmeza, mas uma profunda tristeza em sua voz. Medo, ele disse. Medo de perder membros, medo de serem chamados de antiquados, medo de ofender a cultura. Foi então que compreendi. O desejo de relevância levou muitas igrejas a comprometer a verdade. Não abandonaram a fé de uma vez, mas fizeram pequenas concessões, justificadas pelo desejo de atrair mais pessoas. A cada ajuste, o evangelho se tornava mais diluído até que quase nada restava. O amor perfeito lança fora o medo, disse Jesus. Mas eles escolheram a aprovação dos homens em vez da minha. Jesus me mostrou como esse comportamento se espalhou por igrejas em toda a América e além. Vi congregações inteiras adotando esse modelo, removendo elementos essenciais do evangelho para se tornarem mais atraentes. Eles dizem que estão alcançando os perdidos, explicou Jesus, mas não estão alcançando com a verdade. Estão apenas entretendo-os no caminho para a destruição. As pessoas frequentavam essas igrejas por anos sem nunca ouvir falar sobre arrependimento, sem entender o pecado ou o verdadeiro significado da cruz. Saíam se sentindo bem consigo mesmas, mas ainda inalteradas. Acima dessas igrejas, vi uma névoa espessa, uma barreira espiritual que impedia a verdadeira luz do evangelho de penetrar. As pessoas estavam sendo lentamente imunizadas contra o cristianismo autêntico. Eles criaram uma forma de piedade que nega o seu poder, disse Jesus. Oferecem aceitação sem transformação, inclusão sem arrependimento, graça sem verdade. Jesus me mostrou grupos de jovens onde os líderes evitavam falar sobre pureza sexual para não perderem alunos. Vi pastores evitando passagens difíceis da Bíblia para não ofender. Cultos de oração foram substituídos por sessões de pensamento positivo. Tudo parecia confortável, mas algo estava profundamente errado. Então, Jesus me mostrou algo ainda mais alarmante. Vi a fome espiritual das pessoas que frequentavam essas igrejas. Apesar do entretenimento e das mensagens motivacionais, suas almas estavam famintas por alimento real. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. No fundo, elas têm sede da verdade, mas estão sendo alimentadas com lixo espiritual. Os jovens sofriam ainda mais. Muitos estavam lutando secretamente contra vícios, depressão e opressão espiritual, mas, em vez de receberem orientação bíblica e ajuda verdadeira, eram alimentados com discursos motivacionais e experiências de entretenimento. A superficialidade das mensagens não preenchia o vazio que eles carregavam. Agora, Jesus me disse, deixe-me mostrar-lhe algo ainda mais grave. A cena mudou drasticamente, e começamos a presenciar o terceiro aviso, a adoração perigosa aos pastores. O que vi revelou uma forma sofisticada de idolatria dentro da própria igreja. A cena diante de nós era diferente de tudo o que eu já tinha testemunhado. Estávamos em uma mega igreja, mas algo estava muito errado. O ar parecia pesado, carregado com uma energia espiritual estranha que me deixou desconfortável. Era como se algo estivesse fora de lugar. Observe com atenção, disse Jesus. O pastor entrou na igreja, mas o que aconteceu a seguir me deixou chocado. As pessoas literalmente colocavam suas roupas no chão para que ele pudesse caminhar sobre elas, criando um caminho até o púlpito. Outros choravam, não porque sentiam a presença de Deus, mas simplesmente por estarem perto daquele homem. Vi pessoas tentando tocar suas roupas, acreditando que ele carregava um poder especial. Isso, disse Jesus, com um olhar triste, é o que acontece quando os homens roubam a minha glória. Ele me permitiu enxergar além do visível. Acima daquela igreja, no reino espiritual, vi algo assustador. Seres que se pareciam com anjos de luz se moviam pelo ambiente, mas logo percebi a verdade. Eram demônios tecendo uma teia de engano. Eles sussurravam aos corações. Este homem é especial. Ele tem uma unção única. Vocês precisam da aprovação dele para ouvir de Deus. Jesus me levou aos bastidores, ao escritório do pastor. Lá, ele estava cercado por uma comitiva que o tratava como um rei. Ninguém ousava questioná-lo, muito menos desafiar suas interpretações das Escrituras. Seu poder era absoluto. Observe o que está faltando, disse Jesus. Olhei ao redor e percebi que não havia sinais de oração pessoal, nem de busca humilde por Deus. As paredes estavam cobertas com suas próprias fotos, seus livros, seus prêmios e conquistas. Cristo não era o centro daquela igreja. Ele era apenas um figurante na construção do reino pessoal daquele homem. Agora, olhe para o impacto no meu povo, instruiu Jesus. Vi os membros daquela igreja e me espantei com o nível de dependência. Eles não tomavam decisões sem consultar o pastor. Mulheres ignoravam a liderança de seus maridos porque o pastor havia dito algo diferente. Homens abdicavam de seu papel espiritual no lar, transferindo toda a autoridade ao pastor. Isso não é liderança, disse Jesus. Isso é abuso espiritual.
Ele me mostrou como esses pastores expandiam sua influência. Seus rostos estavam por toda parte. Livros, podcasts, redes sociais e camisetas se transformaram em marcas, celebridades e influenciadores. As palavras desses indivíduos passaram a ser tratadas como se fossem iguais ou até superiores às escrituras sagradas. Criaram um tipo de sacerdócio que, segundo Jesus, ele já havia abolido na cruz. Sua morte rasgou o véu do templo para que todos tivessem acesso direto ao Pai. Mas esses homens estavam reconstruindo esse véu, colocando-se como mediadores. A cena mudou e vi outras igrejas onde o mesmo padrão se repetia. Pastores exigiam lealdade absoluta, alegavam ter revelações especiais que não podiam ser questionadas e manipulavam as escrituras para controlar suas congregações. O medo mantinha as pessoas subjugadas. Mas então Jesus me mostrou algo ainda mais grave: o impacto nas famílias. Casais estavam enfrentando crises, pois estavam mais preocupados com a aprovação do pastor do que com o propósito de Deus para seus relacionamentos. As famílias colocaram um homem em um pedestal que só deveria pertencer a Cristo. Observe o que acontece no reino espiritual, disse Jesus. No momento em que as pessoas elevaram esses líderes a um status quase divino, vi cordões escuros de escravidão espiritual envolvendo-as. O discernimento espiritual delas desaparecia, e a capacidade de ouvir a Deus se tornava embotada. Sem perceber, estavam se tornando cada vez mais vulneráveis ao engano. Agora, deixe-me mostrar até onde esse engano pode chegar, disse Jesus. Ele me levou a uma cena onde um pastor ensinava abertamente algo contrário às Escrituras. Quando alguns membros tentaram questioná-lo, foram imediatamente rotulados como rebeldes e divisores. A autoridade daquele homem não podia ser desafiada. Eles se esqueceram de que eu sou o chefe da minha igreja, disse Jesus. Criaram uma nova hierarquia espiritual que eu nunca ordenei. Jesus me mostrou como esse sistema se perpetuava. Jovens ministros eram treinados para construir seus próprios seguidores, criar marcas pessoais e estabelecer seus próprios reinos. O foco havia mudado de fazer discípulos de Cristo para fazer seguidores de homens. Perguntei a Jesus sobre isso, e ele me mostrou algo ainda mais perturbador. Muitos desses líderes começaram com corações genuínos, mas foram seduzidos pelo poder, pelo status e pela adoração das multidões. O inimigo criou uma armadilha sofisticada que alimentava seus egos enquanto os aprisionava em correntes de orgulho. O mais triste, disse Jesus, é que muitos deles nem percebem que se tornaram ídolos. Alguns pastores acreditavam genuinamente que eram mais especiais, mais ungidos e mais próximos de Deus do que os outros. Eles estavam sendo enganados pela própria fama, presos na prisão do status e da celebridade religiosa. Mas então, Jesus me mostrou a solução. Vi igrejas saudáveis, onde os líderes compreendiam seu papel como servos, não celebridades. Eles apontavam constantemente para Cristo, encorajavam um relacionamento direto com Deus e fortaleciam os membros para que se tornassem ministradores, em vez de criar dependência. Esses são meus verdadeiros pastores, disse Jesus. Eles alimentam minhas ovelhas e as conduzem a mim. Antes que eu pudesse absorver completamente o que havia visto, o olhar de Jesus se tornou mais sério. Agora vou lhe mostrar o engano mais perigoso de todos, ele disse. A cena mudou drasticamente. Estávamos diante de uma reunião de liderança, e a atmosfera estava carregada de um significado espiritual profundo. Observe como o comprometimento começa, instruiu Jesus. Vi os líderes da igreja discutindo maneiras de atualizar sua posição sobre pecados claramente definidos nas Escrituras. Suas intenções pareciam sinceras, queriam ser amorosos, acolhedores e alcançar mais pessoas, mas a cada concessão, eu via forças espirituais sombrias na sala se tornando mais fortes. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal, disse Jesus. Colocam trevas por luz e luz por trevas. Ele me mostrou como essas igrejas passaram gradualmente a mudar seus ensinamentos bíblicos para se adequar às tendências culturais. No início, as mudanças eram sutis. Suavizaram a linguagem sobre pecado, evitaram tópicos controversos e reinterpretaram ensinamentos bíblicos claros para se encaixar nas sensibilidades modernas. Olhe mais profundamente, disse Jesus. Vi igreja após igreja abandonando os padrões bíblicos sobre sexualidade, casamento e moralidade. O que mais me chocou foi como usavam as Escrituras para justificar essas mudanças, distorcendo a palavra de Deus para apoiar o que ele claramente condenava. Agora veja o que acontece no reino espiritual quando a verdade é comprometida, ordenou Jesus. O que vi foi aterrador. Cada vez que uma igreja redefinia o pecado, uma densa escuridão espiritual descia sobre a congregação. O discernimento das pessoas enfraquecia lentamente, e a diferença entre verdade e engano desaparecia. Esse é o padrão, explicou Jesus. Primeiro questionam se as Escrituras realmente querem dizer o que dizem,
Depois afirmam que os tempos mudaram e que precisamos de novas interpretações. E por fim, declaram abertamente que o que eu chamo de pecado é, na verdade, algo abençoado por mim. A cena diante de mim confirmava suas palavras. Vi igrejas onde o casamento bíblico já não era mantido, onde a imoralidade sexual era celebrada como amor, e onde o temor a Deus foi substituído por uma graça distorcida que não exigia arrependimento. Agora olhe para o custo disso, disse Jesus. Ele me mostrou o impacto espiritual sobre os indivíduos nessas igrejas. Pessoas lutando contra o pecado não estavam mais encontrando libertação por meio do arrependimento e da graça. Em vez disso, eram ensinadas que seu pecado não era realmente pecado. O resultado, escravidão disfarçada de liberdade. Eles prometem liberdade a eles, mas são escravos da corrupção, citou Jesus. Vi crentes genuínos lutando internamente, sentindo um conflito profundo. Seus espíritos sabiam a verdade, mas eram ensinados a ignorar o próprio testemunho interior para se encaixar na aceitação cultural. Então a cena mudou novamente. Vi cultos religiosos onde a cruz havia sido minimizada ou removida completamente. Sem a cruz, explicou Jesus, não há necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação verdadeira. Ele me mostrou grupos de jovens que buscavam respostas genuínas sobre sexualidade e moralidade. Mas, em vez de receberem a verdade bíblica, eram ensinados a aceitar a sabedoria da cultura. Vi crianças confusas e perdidas, bombardeadas por ensinamentos que contradiziam tanto as escrituras quanto a própria lei natural. Elas estavam sendo ensinadas a maior mentira da serpente, que o homem pode decidir por si mesmo o que é bem e mal. As crianças sofrem mais, disse Jesus. Elas estão sendo ensinadas a maior mentira da serpente. Então ele me mostrou algo ainda mais doloroso. Vi pastores e líderes que sabiam que estavam comprometendo a verdade, mas estavam presos pelo medo. Medo de perder membros, medo de enfrentar rejeição da cultura, medo de serem rotulados como intolerantes. O medo é o inimigo da verdade, disse Jesus. O amor perfeito lança fora o medo. Mas eles escolheram temer os homens em vez de temer a Deus. Aquelas igrejas não tinham mais poder para trazer libertação verdadeira. Vi pessoas lutando contra o pecado, buscando esperança e transformação. Mas tudo o que encontravam era aceitação sem mudança, inclusão sem arrependimento, amor sem santidade. Sem a verdade, explicou Jesus, não há transformação real. O peso dessas palavras ecoou em minha alma. A mensagem do Evangelho havia sido diluída, transformada em algo agradável, mas vazio. Igrejas que um dia pregavam o poder de Deus agora ofereciam apenas conforto temporário, sem salvação real. Quando meu tempo com Jesus estava chegando ao fim, ele me deu uma instrução final. Diga a eles que tudo deve ser construído em oração e ancorado no meu nome. Antes que eu pudesse falar, senti minha alma sendo puxada de volta ao meu corpo. Era como se uma força invisível e poderosa me guiasse, firme, mas ao mesmo tempo com suavidade e paz. Em um instante, estava de volta. Acordei no hospital, cercada por médicos e enfermeiros atordoados. Eu podia sentir o ar voltando aos meus pulmões, o batimento do meu coração retomando seu ritmo. Mas, mais do que tudo, sentia a presença de Deus me envolvendo. Eu estava viva. Ao compartilhar este testemunho, oro para que aqueles que ouvirem se despertem e retornem a um lugar de verdadeira oração e comunhão com Deus. A mensagem de Jesus foi clara: arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Busquem primeiro o meu reino, e tudo o mais se encaixará. Não se deixem enganar pelos falsos evangelhos, da prosperidade, da inclusão sem santidade ou da idolatria de líderes. Minha palavra é verdadeira, meu poder é real. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Este é o meu testemunho, meu aviso, minha esperança. Que o povo de Deus retorne a Ele antes que seja tarde demais. Foi isso que Jesus me mostrou, e eu nunca mais serei a mesma. Espero que você também não seja. Isso nos lembra uma verdade essencial. A fé não pode ser negociada e o verdadeiro evangelho não pode ser diluído. A Bíblia nos adverte em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. Que você que assistiu até aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Nos vemos no próximo.